a retirada das tropas americanas do Afeganistão, né, e a tomada de poder pelo Talibã geraram aquela que talvez seja a imagem do ano. Vai passar o vídeo aqui no VT. Enquanto um avião da Força Aérea Americana se preparava para decolar do aeroporto de Cabul, uma multidão tentava ir junto, né? Dá para ver no vídeo algumas pessoas na asa, inclusive. Nessa confusão, pelo menos 7 pessoas morreram, algumas depois de caírem do avião já em voo. A decisão do presidente Joe Biden de seguir adiante com o acordo fechado pelo antecessor Donald Trump tem sido muito criticada e muito discutida. Jamil, a gente sabe que não existe assim vácuo, né, quando se fala em poder, né? Sai um, entra outro que ocupa o espaço. A tomada de poder pelo Talibã, ela era esperada e para alguns até meio óbvia. Você acha que faltou um pouco de cuidado da retirada americana? Olha, Rafael, essa questão do Afeganistão, primeiro a gente precisa colocar o Afeganistão num contexto histórico. Nenhum império, nenhuma potência conseguiu dominar o Afeganistão, conseguiu se estabelecer no Afeganistão. Uma coisa é você ganhar uma guerra, uma batalha. Outra coisa é você estabelecer a paz e o modelo que você quer implementar. Os britânicos, no século XIX, não conseguiram, os soviéticos, depois no século XX, não conseguiram, os americanos ficaram 20 anos agora lá, vale lembrar, gastando mais do que gastaram para recuperar a Europa no pós-Segunda Guerra Mundial. Tá? O que os americanos colocaram no Afeganistão é mais do que o Plano Marshall na Europa, e ainda assim não conseguiram. E aí a pergunta que fica é essa óbvia. Saiu muito cedo ou saiu muito tarde? Porque também tem essa. Será que não saíram muito tarde, no fundo? Né? Prorrogaram por anos? A verdade é que já em 2018, para você ter uma ideia, Rafael, o Talibã já controlava quase 45% do território do Afeganistão. O que eles fizeram nas últimas 4 semanas foi justamente fazer um avanço espetacular, e aí ficou provada uma coisa. Aqueles líderes afegãos, eleitos pelo povo, eles tinham um compromisso zero com o povo. O que eles fizeram? Fugiram. Ninguém saiu em defesa do povo, ninguém saiu em defesa do sistema. Os soldados, 300 mil soldados, onde estiveram nesse mês? Obviamente, não tinham esse compromisso. Agora, o vácuo não é preenchido apenas pelo Talibã. O vácuo também foi preenchido, está sendo preenchido, por exemplo, pela China. A China que fez um pacto muito, vamos dizer assim, oportuno com o Talibã. Qual é o pacto? Eu te reconheço se você chegar ao poder, mas se você chegar ao poder, ou mesmo se você não chegar ao poder, você não vai financiar as minorias muçulmanas na China. Se você vier com essa, eu não tenho nenhum tipo de papo, nenhum tipo de investimento chinês no Afeganistão. É um pacto muito adequado, né? Adequado entre aspas. Do lado chinês, eu sou a nova potência regional, eu me coloco como a nova potência regional sem invasão, e olha que irônico, ela faz justamente o que os americanos fizeram há 20 anos por outras formas. Por que os americanos invadiram o Afeganistão? Supostamente porque o Talibã estava dando base para terroristas. Qual é a ideia da China? Se vocês derem base para terroristas, eu não reconheço. Mas se vocês não fizerem isso, eu reconheço. E não quero saber de assuntos de direitos humanos. A China, claro que não. Né? A China não vai ter esse tema na agenda dela. Então, você tem aí uma situação muito diferente do que tinha em 2001. É uma nova geografia que se estabelece, e eu estou muito curioso para ver de que forma nessa vamos assim, nessa relação entre americanos, afegãos e chineses, onde vão entrar os europeus e os russos, porque, claro, também querem alguma parte aí dessa história. Agora, para mim, o mais impactante de tudo isso aí é o desespero do povo afegão por fugir. Né? Essas imagens de hoje, você vê gente agarrado no trem de pouso de um avião, tentando voar com um avião. Eu sempre escutava dos refugiados do norte da África, do Oriente Médio, dizendo que eles não sabiam nadar, porque, inclusive, na cultura árabe, nadar não é exatamente uma prática recorrente. Sem saber nadar, eles entravam naqueles botes furados
com aqueles coletes fraudulentos tentando cruzar o Mediterrâneo, né? E aí eles falavam que sair de barco pelo Mediterrâneo e eventualmente morrer é menos perigoso do que ficar. E hoje, com essas imagens, essa era a mesma situação. Voar num trem de pouso americano, num trem de pouso de um avião americano, eventualmente é menos perigoso do que ficar em terra firme hoje no Afeganistão para essas pessoas. É por isso que é tão dramática essa história, porque os últimos a serem considerados nessa geopolítica, China, Estados Unidos, Rússia, etc., é o povo afegão. Esses não estão nesse cálculo. Agora, Thaís, você esteve no Afeganistão, né, em 2010, né, quase 10 anos depois dos ataques às Torres Gêmeas. Como é que você está vendo essa situação de hoje? Pois é, Rafael, dá muita pena, porque em 2010, na verdade, o regime talibã já tinha caído fazia 9 anos. Só que as marcas que ele deixou lá, que eram visíveis, eram muito profundas. Então, por exemplo, quando eu cheguei, desembarquei em Cabul, o que você via lá assustava, porque, primeiro, que eu nunca vi tanto mutilado, assim, andando pela rua, gente sem perna, gente que não tinha muleta se arrastando pelo chão, e isso era a primeira coisa. A segunda coisa, você não via uma mulher na rua, né? E, de novo, o Talibã tinha caído, já fazia 9 anos, mas mesmo assim a paisagem era exclusivamente masculina, 100% masculina nas ruas. E tinha uma pobreza, uma miséria visível e desgraçada. Eu me lembro que, quando eu cheguei lá, eles estavam dizendo, todos orgulhosos, que eles tinham instalado o semáforo, o primeiro semáforo que Cabul tinha recebido. Cabul, a capital, tinha um primeiro semáforo naquela ocasião, e era o orgulho, só que o troço nem funcionava, inclusive. Mas então, miséria, medo, uma cultura muito arraigada de misoginia e de terror, né? Porque as mulheres ainda estavam confinadas 9 anos. Então eu fico imaginando que esse terror agora e esse retrocesso vai fazer de novo com que ele recue outros 20 anos, porque se já não tinha avançado naquela época, imagina o que vai acontecer agora. As pessoas estão se despedindo na escola, as meninas estão dizendo tchau para os professores, porque, apesar do que disse o porta-voz do Talibã hoje, ele disse que as mulheres vão continuar estudando, vão fazer até a universidade, ninguém confia nisso, porque isso é a Sharia, a lei Talibã não permite que as mulheres estudem, não permite que as mulheres saiam às ruas desacompanhadas, não permite que as mulheres trabalhem. Então, o que aconteceu? É claro que isso não vai acontecer do jeito que o porta-voz prometeu. Então, é uma situação tristíssima para todo mundo, mas, sobretudo, para as mulheres, né? As mulheres afegãs é que sempre carregaram o fardo mais pesado lá dentro desse regime Talibã. Mara, o Jamil comentou dessa ajuda apressada da China, né? Como é que essa situação afeta a economia mundial? É até uma pergunta que eu queria fazer com o Jamil, que é o seguinte: o Afeganistão, ele não é produtor de petróleo, ele não é, economicamente, ele não tem nenhum peso. Então, ali tá, ele, na geopolítica, ele não tem um peso muito importante, por isso acho sempre não chamou tanto assim. Não. Mara, o Afeganistão é o maior produtor mundial de papoula. Tudo bem, Pedro, mas sabe o que eu acho que vai acontecer? Mas ele não tem esse peso econômico para o mundo de mercado, de movimentar, como teriam outras regiões, por exemplo, produtoras de petróleo. Agora, neste momento, eu acho que ele vai ter um peso nesse xadrez entre China e Estados Unidos. Como você falou, Jamil, eu acho que os chineses vão comer pelas beiradas, e já o Financial Times deu matéria falando dos chineses, dos investimentos em infraestrutura que vem dos chineses e tal. E, para o mundo, claramente, foi uma derrota americana. E pode ser uma vitória da China. E isso, nesse embate que existe hoje entre China e Estados Unidos, esse grande embate comercial e tecnológico entre China e Estados Unidos, isso pode fazer do Afeganistão ganhar um peso que a gente não pode ganhar
um desdobramento muito maior do que o que a gente está vendo até agora. Agora, o Partido Republicano... perdão, Jamil, pode falar, perdão. Eu concordo, Mara. Agora, a questão, uma delas, no que se refere ao Afeganistão, é justamente a passagem e a rota da seda que a China está construindo. Ele faz parte dessa rota, da nova rota da seda, e não podia exatamente fazer parte enquanto aquilo ali fosse um protetorado americano. Ele deixa de ser um protetorado americano e, eventualmente, pode passar a ter uma maior influência chinesa. Pode. Por que pode? Porque o Afeganistão não dá para você cravar absolutamente nada do que vai acontecer. Os chineses não estão pensando em mandar soldados para o Afeganistão. Eles sabem o que significa o Afeganistão. Eles sabem, como até o Biden repetiu uma frase hoje, que é muito falada, é o cemitério de impérios. Por que cemitério de impérios? Porque todo mundo que chegou ali achando que ia conseguir fazer e acontecer, não descobriu logo que não era o caso. Os chineses sabem disso. Os chineses sabem que eles vão ter de entrar com o quê? Com investimento, justamente uma relação comercial que crie uma dependência do Afeganistão em relação à China. Agora, voltando ao que a Thaís falou, é absolutamente real. Os números aqui que a ONU passa para a gente são números dramáticos. O Afeganistão, apesar de todo esse investimento americano, etc., continua entre os 30 países mais pobres do mundo. Entre os 30 países mais pobres do mundo. O alfabetismo de mulheres atinge só 34% das mulheres. Hoje, 20 anos depois. Entre os homens, é bem maior, mas é o dobro. O que significa que você tem 40% da população, entre os homens, analfabetas. Ou seja, na questão social, na questão de desenvolvimento humano, o Afeganistão estava ainda muito longe de atingir qualquer tipo de real desenvolvimento. Por isso que eu insisto, a gente fala, e sim, as superpotências falam em jogos estratégicos, em saber o tamanho da sua influência, mas, pelo menos, por enquanto, a principal vítima e a grande vítima dessa história é o povo afegão e, como a Thaís disse, as mulheres acima de tudo. Deixa eu fazer uma pergunta para o Jamil, o Rafael. Posso? Porque, Jamil, primeiro eles disseram que os Estados Unidos e a OTAN iam entrar lá por causa da Al-Qaeda. Depois foi para proteger as mulheres, depois foi para ensinar o exército afegão a se defender sozinho, etc. Nessa fase de ensinar o exército afegão, eu tenho uma grande curiosidade, porque o que eu vi lá o que me disseram foi que 90% dos soldados afegãos eram analfabetos, eles não sabiam ler um mapa, Eles, por exemplo, entupiram em um dia todos os vasos sanitários que o exército americano colocou lá, porque, como eles estão acostumados a se limpar com pedra, eles achavam que eles deviam fazer a mesma coisa, jogar pedra dentro do vaso sanitário, depois de se limparem. Entupiu tudo. Então, eles são analfabetos, eles não tinham nenhuma formação militar, tampouco, e daí eles chegaram lá com aquele 1 trilhão de equipamentos e que até agora não surtiu efeito, até agora o exército afegão não é capaz de se defender. O que deu errado? Será que foi uma espécie dessa arrogância americana, esse ideário aí da construção de uma nação, e nisso eles desconsideraram as particularidades como essas aí, do analfabetismo, da falta de preparo militar, etc.? Foi esse um dos erros, será? Esse é um dos pontos, Thaís. O outro ponto que também é complementar a isso que você disse é a própria organização da sociedade afegã, que é com base na aldeia, basicamente, na tribo, a defesa no formato de milícia, não num exército nacional com uma estratégia nacional. Por que não nacional? Porque não é um país que você tenha um poder central completamente sob controle do resto do país. Então, esse foi um dos erros, que é justamente a imposição de um modelo que simplesmente não funcionava. Outra parte da história é corrupção, mas uma corrupção endêmica. Isso não sou eu que estou dizendo. A própria ONU já fez relatórios sobre a corrupção no Afeganistão, mostrando que ela é endêmica. Vou te dar 2 exemplos. A estimativa oficial é de que 1/3 das armas
que chegaram ao exército afegão acabaram nas mãos do Talibã. 1/3 de cada 3 armas, uma não foi para o exército, acabou em outro lugar. Alguém pegou e vendeu, né? Ponto. O segundo ponto, dos 300 mil homens do exército, também é dito de uma forma muito clara, um número muito expressivo, que alguns chegam a falar em 40 a 50 mil, são soldados fantasmas. O que é soldado fantasma? É como o nosso funcionário fantasma. Eles não existem. Eles simplesmente não existem. E são várias pessoas que tem um registro. Quem pagava o salário desses soldados fantasmas? O governo americano. E esse dinheiro ia para onde? Também não se sabe. Então, o descontrole e a imposição de uma arrogância, de um modelo que simplesmente não fechava, é óbvio, ele não deu resultado. Agora, além disso tudo, você teve líderes afegãos que simplesmente não tinham nenhum compromisso com o país. Eu até, no fim de semana, eu contei isso brevemente numa coluna, Thaís. Eu fui me encontrar com o Abdullah, que era o chefe do governo afegão, num hotel aqui em Genebra. A diária era de $12 mil, o quarto dele. $12 mil. Dava para a gente colocar numa base normal aqui. São 5 anos de trabalho de um afegão average, normal. Né? Agora, qual é a responsabilidade ou qual é a relação desse cara com o povo? Nenhuma. Absolutamente nenhuma. E o discurso dele era justamente, não, meu povo é resistente. Ele me disse, não, o povo afegão é resistente. Ah, é? Resistente? Mas será que ele está sabendo que você está aqui ou não? Mas, enfim, são questões muito profundas que não vão ser só, vamos dizer assim, solucionadas com agora eu saio e vocês se virem. Basicamente foi isso que uma parte, pelo menos, dos governos ocidentais hoje, até ofendidos, eu coloquei todo esse dinheiro aí e agora vocês não responderam. Bom, então talvez o jeito de colocar dinheiro ou o jeito de desenvolver democracias não é exatamente pelos exércitos, mas esse é o outro debate. Agora eu acho que o Pedro queria falar, Pedro. Eu queria só dar uns pitacos nessa discussão. Tem alguns problemas aí, né? Ô Jamil, eu não cubro Afeganistão desde os anos 2000, quando eu era editor internacional, quer dizer, tem um tempo já. Agora, puxando aqui de cabeça, o Abdullah é tajique, né? Enquanto que a maioria da população afegã é patani. Pashtun, patani, enfim, Quer dizer, a gente já tem isso quando ele era um dos comandantes ali da Aliança do Norte, ainda pré-2001, ele tinha um compromisso com aquela briga. Eles moravam nos lugares horrorosos, mas estavam ali na briga revolucionária e tal. O problema é que já começa por essa coisa étnica, né? O que eu queria puxar aqui é o seguinte: essa expressão maravilhosa, que é o grande jogo, que é uma expressão que virou the great game, né? Que é uma expressão que virou uma expressão da grande briga geopolítica, etc., foi cunhada pelos britânicos no século XIX por causa do Afeganistão, por causa da dificuldade que é geopoliticamente jogar aquele troço. Só que eu acho que a gente não pode esquecer que nos anos 70, Cabul era uma cidade que tudo quanto é estudante mochileiro europeu queria ir. Tinha um dos melhores rachiches do mundo. Para poder fumar rachixe. A Universidade de Cabul recebia alunos e alunas de 19 anos de idade e as meninas usavam minissaia. Entende? Não chegava a ser como a Teherã do Shah, mas era quase lá. Quer dizer, o ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte: embora sim o Afeganistão seja um lugar que enterra impérios, a gente não pode esquecer que aquele foi um país que foi jogado na Idade da Pedra pela Guerra Fria. Total. No momento que os soviéticos invadiram o Afeganistão, eles puseram aquele país abaixo. Aquilo foi um nível de destruição sem igual. E aí entram os americanos, que decidiram fazer com que o Afeganistão se tornasse o Vietnã soviético e começaram a financiar quem? Os mujahedins patanis,
que eram radicais islâmicos, mas eram sunitas. E nos anos 70 e 80, o grande vilão muçulmano para os americanos eram xiitas iranianos. Exatamente. Então, no fim das contas, a CIA financiou durante o governo Reagan a criação do Talibã e da Al-Qaeda. Isso está muito bem contado num filme. Tem um filme com o Tom Hanks, que é O Grande Jogo, né? Que é o Charles Wilson Games, ou algo assim, War, que ele conta exatamente todas as coisas, e no final do filme aparece o Tom Hanks falando, fizemos tudo direitinho, mas no final cometemos um errinho, que foi treinar o Talibã. O ponto só que eu quero chegar é o seguinte, olha, é uma cultura super complicada para a gente, tem trocentos problemas que pertencem ao Afeganistão, mas se esse país está na Idade da Pedra hoje, eu acho que poucos países estão próximos da Idade da Pedra em termos de como que a sociedade se organiza como o Afeganistão. Isso é culpa de União Soviética e Estados Unidos entre os anos 70 e 80. Hein? Perfeitamente. O Clube do Livro do My News está diferente. Descontos, bate-papo com os autores e agora um encontro mensal com os leitores. Seja membro do My News, vem pro clube!